não só resultados, mas também atuações recentes tão distintas nas Copas, Copa do Brasil e Libertadores, onde está classificado, atingiu os objetivos, e no Campeonato Brasileiro, onde está apenas um ponto acima da zona do rebaixamento? Essa pergunta ela não é tão simples de se responder, né, à medida que, né, o planejamento, né, para o ano até a parada era a gente, né, ter conquistado os objetivos, né, a curto prazo, que eram as classificações de Copa do Brasil e a Libertadores, né, encaminhada no meio da semana, o título do Gaúcho, e se manter na parte de cima da tabela, né. Essa parte nós estamos, né, deixando bastante a desejar, né. No jogo de hoje, especificamente, eu vi o time com uma baixa energia no começo. Novamente tomamos um gol no início da partida, né, que dificulta a reação, né, embora a gente tenha conseguido em outros momentos, é sempre muito mais difícil, né. Foi um jogo de primeiro tempo abaixo, né, do segundo tempo, né, com maior volume, mas penalizados pela anotação do segundo gol do Fluminense perto dos 40 minutos do segundo tempo. É um jogo que a gente precisa refletir, né, justamente para buscar encontrar essas respostas relacionadas às distintas competições, né? Mas a mobilização para a partida ela foi grande, né? Porque no final do jogo contra né, da classificação, eu ainda falei para os atletas que agora é o momento da gente olhar com bastante atenção para o Campeonato Brasileiro para buscar essa recuperação que hoje, né, a gente deixou 3 pontos em casa e que vão fazer falta para a gente na competição, nessa recuperação. Tudo bem, Roger? Boa noite. Boa noite. Bruno Abchecker, da Rádio Grenal. Por que o Inter continua, depois de discursos do Fernando, do Vitão, até seu, sobre desatenção, água na bunda, levando gols cedo e, no caso de hoje, não conseguindo reagir? E você costumou falar em entrevistas recentes de que o Inter se recusa a perder. Só que o recusar-se a perder é correr atrás do placar. Sim. Por que está acontecendo isso? Qual o diagnóstico que já foi feito pela comissão técnica e por que ainda não se conseguiu uma receita, um antídoto para essa falha no sistema defensivo? Então, repetindo a resposta, complementar a resposta que eu dei para o teu colega, não é uma explicação, né, tão fácil, né? A mobilização para cada jogo ela é feita da forma mais adequada possível, né? Sempre planejando o jogo para manter o 0 do placar, jogando dentro e fora de casa, né? E esses jogos têm se repetido, né? Nós precisamos encontrar que não é uma receita mágica, mas ter esse equilíbrio de não sofrer gols, né? Eu não vejo uma atividade que eu possa fazer que vá na direção da gente se manter com o 0 do placar, a gente entrar em campo 200% concentrado, ativado mentalmente, consciente de que os adversários têm a capacidade e podem sair na frente, e se torna muito mais difícil, né? Resgatar essa energia que a gente busca, né, os jogos atrás é ótimo, né, mas o importante é não sair atrás. Né, o nosso time que se recusa a perder é um elemento, né, motivacional quando eventualmente a gente sai atrás do placar, mas a gente não pode considerar isso como uma regra, né? É isso que a gente tem que estar consciente daqui para frente, e isso não pode acontecer mais. Rogério, boa noite. Bruno Oliveira, Rádio Guaíba. Em relação ainda a essa questão, né, que você tem falado tanto sobre entrar 200%, que o time não pode tomar os gols no começo do jogo, agora o Inter olha para a tabela de uma maneira um pouco mais preocupado pela proximidade em termos de pontuação com a zona do rebaixamento. A gente sabe que corrigir ganhando, acertando, é muito melhor, né, Roger? Como é que faz para trabalhar agora essa parte mais mental de entrar nos jogos do Campeonato Brasileiro, pressionado também pela proximidade com a zona do rebaixamento? Então, agora, ao final da reunião, né, no fechamento do jogo, né, o que eu falei para os atletas foi que eu não posso ser hipócrita de há 3 dias anterior, numa classificação, salentar a força do time, né, e a capacidade numa competição difícil de classificar, né, e 3 dias depois dizer que está tudo errado. Né? Hoje não foi definitivamente um bom dia, né, para todos nós, né, pela razão, né, mais uma vez, da gente, não o fato da gente ter saído perdendo o jogo, mas o fato da gente não sair devidamente
consciente para o jogo e da dificuldade que ele ia acontecer. Né? E daí, claro, correr atrás ia ser muito mais difícil. Né? Se a gente vai buscar soluções, né? Seja pela oportunidade de outros jogadores, seja, né, na forma da condução da partida, buscar elementos diferentes para, né, conscientizar, né, os atletas de que é preciso a gente entrar diferente. Né? Não dá para a gente buscar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Né? Então, vamos procurar as alternativas. Roger, boa noite. Leonardo Sonda, Rádio Bandeirantes. Você falou em falta de energia no início da partida. Eu queria entender se isso tem um aspecto do mental ou se é uma questão física, em qual energia você se refere. E também, se me permite, essa campanha no Campeonato Brasileiro, ela não pode atrapalhar o Inter no seu principal objetivo, que é as Copas? Daqui a pouco um jogo que tu poderia poupar lá na frente pensando numa decisão, tu vai ter que colocar o time titular porque não faz uma boa campanha no Brasileiro. Com certeza, né? Tu tem toda a razão. Né? Já nas partidas que a gente optou por preservar determinados jogadores, né, os grandes receios é que essas partidas, dependendo como elas fossem, contaminassem outras, né? O resultado do jogo contra o Botafogo, por exemplo, a gente contaminou o jogo contra o Nacional e a gente teve que administrar o placar elástico no jogo do Campeonato Brasileiro tão importante. Né? Quando eu falo de energia, né, eu também falo de desgaste, mas falo de energia emocional também, né? Que por vezes, né, por vezes não, inúmeras vezes, né, que a gente já não é somente por vezes, a gente tem entrado em campo mentalmente não totalmente preparado para as adversidades iniciais que a partida vai te proporcionar. Né? E quando você é surpreendido, né, é muito mais difícil. Então, quando eu falo energia, eu falo desse tipo de energia, mas também ele está dentro do desgaste físico, né, da sequência. Né? Foram 60 dias, 20 jogos. Né? E hoje tivemos mais episódios de lesão, não lesões musculares, mas traumas que obrigaram a gente a mexer ainda no primeiro tempo da partida. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma que preocupa a posição na tabela que a gente está. Né? A gente sabe que é preciso que a gente reaja dentro do Campeonato Brasileiro, não vá só bem nas Copas. Né, e também preocupa, né, levar em algum momento, né, um mau momento do brasileiro para outras competições. Né? Por isso que a gente, né, olhou para o Campeonato Brasileiro nesse momento, né, para buscar essa recuperação que hoje a gente não conseguiu. Roger, Adriano Garcia, da Rádio Galera. Essa preocupação ela se torna muito mais empírica porque você começa a perder jogadores. Hoje você perdeu o Fernando, né, numa lesão, e possivelmente o Vitinho. Claro que você vai ter alguns retornos, né, para depois da parada, mas você já tem um jogo que você tem que pensar que é o Atlético Mineiro. Essas faltas de jogadores como o Fernando, como o Vitinho, que poderiam te dar algo a mais, também não é um caso mais preocupante também? Claro, porque as opções elas vão diminuindo, né? E a gente coloca em campo jogadores que por vezes têm menos minutagem ou estiveram atrás na disputa por posição, acreditando que possam render próximo daqueles que estavam em campo, né? Então agora, a partir de agora, esses dias aí é recuperar que é possível recuperar. Não sei se a gente vai ter o Carboneiro para esse próximo momento, né? O Borré, se não me engano, foi um trauma, uma batida perto do quadril. O Vitinho foi o cotovelo, e o Fernando, quando bateu o joelho no chão, também sentiu alguma coisa. Né? Recuperar todo mundo, fazer esse jogo, né, que nós temos, que é um jogo importante, agora, né, se torna fundamental, né, para que, como respondendo à pergunta do teu colega, para que a gente não arraste, né, esse mau momento do Campeonato Brasileiro para outras competições e fazer uma campanha digna do que o Internacional sempre fez dentro da competição. Né? Para que o ano passado nós fizemos uma campanha de recuperação quando ficou uma competição só. Nós não desejamos ficar numa competição só para nos recuperar e botar 100% de atenção no Campeonato Brasileiro. Nós queremos um título. Né? Nós temos a possibilidade de, nas Copas, conquistar isso, mas não abrindo mão do Campeonato Brasileiro, porque a gente sabe que ele é importante, não só importante, ele é perigoso também.
Boa noite, Roger. Boa noite. Jairo Vink, do canal do Baldaço. Eu quero pegar uma frase tua. Tu disse, eu não vou ser hipócrita, estava tudo bem quarta e tudo errado hoje, né? Mas o hoje é o que a gente vem vendo do Inter nas últimas 10 partidas, com exceção ao Bahia. Hoje é o mais próximo da realidade que o Inter tem demonstrado em campo. O Inter escolhe o jogo que quer jogar, Roger? Não quero acreditar nisso, Jair. Né, que a gente escolha jogo para jogar. E também não considero. Hoje para mim, foi um jogo bem abaixo, diferente de todos os outros. Se tu me disser que a gente saiu atrás como muitos outros, eu vou te dar razão. Né, mas não vejo os atletas escolhendo o jogo para jogar. Até porque hoje, se a gente pensar do ponto de vista da tabela, nós estamos muito próximos da parte de baixo. E não tem como tu considerar escolher jogo para jogar com a necessidade da vitória jogando dentro de casa. Né? Então, não vejo. Né? Vi um jogo diferente hoje, né? Como eu disse, de uma baixa energia. Né? Em outros momentos, sair atrás, penso que tenha sido ocasião do jogo e momentâneo de desconcentração no evento gol que a gente tomou. Hoje vi diferente, a gente desconcentrado, né, a maior parte do primeiro tempo, fazendo um primeiro tempo abaixo. E no segundo tempo, quando a gente retomou o controle da partida e criou algumas situações, né, o adversário foi contundente. Né? O Fluminense finalizou, acho que 3 bolas no nosso gol. Né? Então, produziu o suficiente para vencer e foi suficiente. Né? Nós, fazendo um mau jogo, sobretudo no primeiro tempo, um segundo tempo que compromete em função de, aí sim, de ter saído atrás da partida. Gê, boa noite, Nani Quebel, da Rádio Inferno. Você acabou de citar que os atletas não escolhem o jogo que querem jogar, né? Pela pergunta do Jairo. Mas por que essa diferença tão grande de energia, de desempenho, entre um jogo de Copa e um jogo do Campeonato Brasileiro, com os titulares? Com os titulares, né? 3 dias depois, né, de despender uma energia absurda, né, talvez não tenhamos conseguido encher novamente, né, e estar descansado o suficiente para a partida. Né, e se reflete no nível de atenção, né, no nível de prontidão e atuação emocional para um jogo, né, decisivo no Campeonato Brasileiro. É diferente, os momentos são diferentes das competições, mas a importância da partida, elas acabam surtindo efeitos muito parecidos. Né? E hoje sim, como diferente de outros momentos, vejo que hoje a gente entrou desconcentrado, né, como equipe. Né? E num primeiro tempo abaixo, um segundo tempo mais difícil de recuperar. Roger, Alexandre e Ernest, do Voz do Gigante. Você falou que teve uma mobilização para o jogo, mas ao mesmo tempo você falou que entramos desconcentrados no primeiro tempo, né? Mas a verdade é que não se trata só de desconcentração, né? A gente olha um time que muitas vezes consegue ser organizado e pressionando o adversário, como contra o Bahia. Mas hoje, por exemplo, um time desorganizado, sem saída de meio campo, com o Alan Patrick muito bem marcado pelo Thiago Santos. No segundo tempo, quando tu falou que o Inter retomou a partida, foi muito pelo Fluminense ter deixado de jogar, porque o Fluminense tira o Thiago Santos e libera o Alan Patrick para ser praticamente o primeiro volante, né? E sem contar que, com essa mobilização que tu fala, a TV flagra em meio ao jogo, né, o Paixão chamando os jogadores para aquecer, e eles fazendo uma cara de, meu Deus, tem que aquecer. Tanto que o Paixão vai lá e dá um xingão nos jogadores. Como é que a torcida pode pegar e ouvir o que tu está falando e tudo que vê dentro do campo e agora fora dele, até pela imagem da televisão? A mobilização para o jogo, ela há, né? Sempre há. Né? A importância do jogo, ela está dentro do que o campeonato se apresenta para a gente. Né? Agora, né, o nível de concentração que a gente entrou foi um nível baixo. Né? Eu tenho que considerar, diferente de outros jogos. Né? Não estou aqui para passar a mão em cima, na cabeça dos atletas. Porém, eu não posso, né, como eu disse, ser hipócrita e dizer que 3 dias antes a gente fez um puta de um jogo, né, e hoje, né, que estava tudo errado. Né? Agora, né, que a gente precisa fazer diferente e encontrar uma forma de não permitir que isso aconteça mais, é a grande verdade.
né, procurar essas alternativas para que a gente não entre desconcentrado num jogo tão importante como esse. É o desafio que a gente tem, né? Eu não vi essas imagens, né, que você tá falando, né? Eu vou procurar ver e analisar o que aconteceu no momento, né? Mas não considero, né, uma atitude dessa como falta de mobilização para a partida, né? Não considero. No meio da semana nós estávamos completamente mobilizados, assim como hoje. Mas hoje o nível de concentração no jogo que foi baixo no primeiro tempo e que levou com que a gente sofresse numa partida, né, que a gente considerava muito importante. Roger, boa noite. Boa Felipe noite. Bueno, da Record. 2 vitórias em 11 jogos no Brasileirão. Queria que você me definisse a campanha do Internacional. E eu acabei de perguntar ali para o Renato, eu quero perguntar para ti agora. Reencontrar um profissional, não sei, um amigo, né? Significa o quê? O Renato é um cara que, né, fui auxiliar dele durante algum tempo e tenho como um grande amigo, né? E já tivemos no mesmo lado e hoje estamos em lados opostos. E hoje ele levou a melhor. Porque mereceu, né? O time do Fluminense jogou melhor que o time internacional. Com relação aos 11 jogos, é pouco para o Internacional. Mesmo dividido em 3 competições, a gente tem que oferecer mais no Campeonato Brasileiro. Mesmo que ele seja longo, mesmo que há muitas rodadas pela frente, a gente não pode se descuidar, né, do Campeonato Brasileiro em nenhuma forma, né? Nós precisamos dar uma resposta para o torcedor, obviamente, mas para o nosso grupo de jogadores que deseja muito fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, não só nas Copas.